E aí, amigos do YouTube, como é que vocês estão? Gente, olha só, hoje eu tive uma decisão muito forte sobre seguir o cronograma do Medcoff. Eu tava ficando sempre atrasada em relação ao cronograma e eu percebi que eu tava quase passando de 3 semanas de atraso. Por quê? Eu comecei a primeira semana super bem. Na segunda semana eu fui viajar, atrasei. Terceira semana fiz cirurgia, voltei pro internato, não consegui estudar, só aí já foram 2 semanas. Aí eu recuperei a segunda, mas aí eu deixei atrasar a quarta. E aí eu tava recuperando a terceira, deixei atrasar a quinta. E essa semana tava entrando na 7ª semana, com semanas quebradinhas, mas assim, de fato atrasadas 2 semanas. E eu falei, não dá pra continuar assim, senão isso vai virar uma bola de neve. Então eu decidi parar o atraso agora. Simplesmente vou parar. E o que eu tô fazendo pra mudar a minha rotina de seguir o cronograma? Sei lá se é a rotina que eu posso falar. Essa semana lançou a semana 7, eu vou seguir a semana 7. Eu vou fazer o que eles recomendam, que é dar aula diamante e dar aula verde. As amarelas eu deixo no segundo plano, vou deixar anotado naquele cronograma que eu tenho aqui impresso. Se eu terminar as aulas diamantes e verdes, eu começo a adiantar as diamantes e verdes das semanas que estão atrasadas. E eu deixo o que for amarelo, vermelho, roxo atrasado mesmo, porque teoricamente não são tão importantes pra minha banca assim. A não ser que sejam aulas que, por exemplo, eu estude com uma prova do internato, eu não vou assistir. E eu vou seguindo o cronograma. E a cada semana que eu for desafogando, eu vou adiantando um pouquinho mais das outras. E eu vou fazendo assim. Por que eu tomei essa decisão? Porque eu comecei a perceber que realmente o estudo virou uma bola de neve. Eu não estava conseguindo aproveitar as minhas questões, porque eu estava fazendo de uma forma muito corrida. E eu percebi, assim... É claro, isso é muito óbvio, mas na prática não é tanto. Fazer com qualidade é melhor do que a quantidade, só que quando você começa a atrasar muito, a quantidade começa a passar no nosso inconsciente a ser uma prioridade. Então, isso estava me incomodando muito, porque eu percebi que várias vezes eu estava fazendo as mesmas questões, os mesmos flashcards, e eu estava tipo, uou, eu não tô conseguindo absorver nada. E eu acho que a gente precisa de muita humildade pra saber quando algo que a gente se propôs a fazer não deu certo e recalcular a rota. Então hoje, dia 16 de fevereiro, sou eu recalculando a rota. Começando a semana 7 como se fosse a semana 1 e tratando da semana 4, 5 e 6 como se elas fossem semanas bônus, que eu vou deixar pra assistir quando terminar o extensivo. Até porque o intensivo, o HIIT do Medcoff, só começa no fim de julho. Então eu tenho aí algumas semanas pra eu tirar o atraso. E eu quero aproveitar essas semanas lá na frente pra, se eu tiver algum atraso no meio desse caminho, tirar o atraso, fazer simulado, fazer provas, pra entrar no HIIT com tudo. Mas isso só vai ser possível se eu parar de atrasar desde agora. Então, atrasei 3 semanas, beleza, deixa essas semanas atrasadas, bola pra frente, seguir a 7ª semana e vai dar certo. Vai dar certo, não tem como não dar certo. Eu tô internalizando muito isso na minha cabeça, porque senão eu fico doida. Atualizações sobre o rodízio de GO, aproveitando que a gente chegou no meio do vídeo. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Ju. Eu converso aqui como se a gente estivesse conversando com uma amiga mesmo, tá? Tipo, eu, você, num cafezinho, conversando, é sobre isso. Mostrando um pouquinho da minha rotina interna de medicina no 6º ano e me preparando pra residência médica, que é um tanto quanto caótico. Mas se você chegou nesse vídeo, chegou até aqui, você provavelmente já se familiarizou com o meu jeito de falar e a gente já tá amiga, tá bom? E aí, se você chegou até aqui, comenta o coraçãozinho roxo pra eu saber, tá bom? Sobre o meu rodízio novo, comecei hoje em GO, comecei com expectativas altíssimas, todas foram quebradas. Brincadeiras à parte, mas eu realmente achei que eu fosse, sabe, ter um poço de conteúdo ali. E acaba que o GO não é o forte do hospital, que minha faculdade tem convênio, então a gente fica com os plantonistas, e aí quando você fica com o plantonista, você fica meio que à mercê dele querer te ensinar, querer te explicar alguma coisa, porque às vezes você, assim, fala como acadêmica, tá? Às vezes eu fico me sentindo meio assim de perguntar, tipo, de atrapalhar mesmo, sabe? Então, eu acabei não conseguindo aproveitar o tanto que eu queria. Eu estudei bastante assistência ao parto ontem. Eu assisti uma cesárea. Eu queria muito ter feito perguntas, mas eu não senti abertura. Sei lá,
se foi uma impressão minha, se foi, sei lá, primeiro dia. Mas, enfim, eu tava com muitas expectativas que eu não consegui alcançar, infelizmente. Espero que os próximos dias sejam bons. Eu tenho mais 2 semanas ali. E eu espero que os próximos plantonistas eles sejam mais acessíveis, gostem mais de ensinar. Enfim, leve desabafo, porque eu realmente criei expectativas. Mas consegui participar de uma cesárea, instrumentei, montei uma boa mesa, não falhei em nenhum momento durante toda a cirurgia. Eu confesso que eu achei que o parto ia ser algo mais emocionante, mas sei lá, não achei tão emocionante assim. Fico mais emocionada, por exemplo, numa cirurgia grande do que no parto. Mas enfim, preferências, né? E eu vou atualizando vocês durante essa semana. Eu fico, durante a semana, 3 dias no centro obstétrico, que a gente basicamente atende o pronto-socorro da ginecologia e obstetrícia, mais obstetrícia, e fica reencaminhados pelas cesáreas de emergência ou eletivas que aparecerem. Óbvio, sempre com a equipe, nunca o interno sozinho, gente, pelo amor de Deus. E aí, um dos dias a gente passa na enfermaria cedo, tem aula, depois tem mais centro obstétrico, e no outro a gente tem ambulatório e cirurgias. Eu acredito que no dia de cirurgia vai ser um pouco mais legal, vai ser um pouco mais dinâmico, a gente consiga discutir um pouco mais. Eu espero. Mas confesso que foi uma quebra de expectativa aí relativamente grande que eu tive. E é isso. Meu foco vai ser terminar, então, voltando para os estudos para residência. Terminar as minhas aulas de diamantes. Depois eu vou para as verdes. E aí, o resto da semana eu faço com o Daily Coffee, para ele me ajudar a tirar o atraso. Vamos ver se o Daily Coffee vai funcionar assim ou se eu vou ter que fazer essa função. Mas é isso. É bem difícil, assim, não ter uma mentoria pra te guiar nos estudos e fazer tudo meio que às cegas, porque você nunca sabe se você tá fazendo certo ou errado, se você tá perdendo tempo ou não. Mas eu acho que as coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer. Então, foco nisso. Foco nas coisas boas. Inclusive, falando de coisas boas, quem fechar o Medcoff até o dia 24 de fevereiro ganha vários bônus. Inclusive, uma tutoria de estudos que eu adoraria ter. Uma tutoria de estudos com um dos coordenadores do Medcoff. Simplesmente, sim, é um presentão. Então, se você tá esperando resultados ou se você tá esperando pra fechar o cursinho, esse é um bom momento, tá? Essa promoção de carnaval, ela é uma promoção meio secreta, não tá sendo muito divulgada, mas é uma promoção muito boa, porque você ganha bônus, ganha uma tutoria e tem uns descontinhos ali. Meu cupom tá sempre acessível pra vocês, tá bom? É Julia Barbieri. Só colocar na hora de você fechar e você ganha desconto. Então, além do desconto do meu cupom, você ganha vários benefícios e eu acho que é um momento ideal pra você fechar e não ficar atrasado na hora de estudar. Se você já fechou, me conta como é que tá sendo a sua experiência com o Medcoff, tá bom? Me segue no Instagram, eu sempre compartilho meu dia a dia por lá. Eu confesso que eu não tô tão ativa quanto eu gostaria. Eu já fui mais, quero voltar. Mas é um momento que eu também tenho que aprender a distribuir muito bem o meu tempo, senão eu perco tempo com coisa boba. Então, não que o Instagram seja bobo, mas eu tenho muito tempo de estudo que eu preciso dedicar. E uma das formas de dedicar mais tempo ali foi tirando um pouquinho mais de tempo aqui do que o celular. Por isso, inclusive, que eu comecei com os vlogs no YouTube, pra se um dia eu sentir do coração que eu tenho que divulgar isso no meu Instagram, eu divulgar e ter um canal mais aberto de conversa com os meus seguidores, mas por enquanto, fica aqui, entre nós, no YouTube. Não precisa contar pra ninguém, não. Tá bom? Beijo, bom estudo, boa segunda-feira, bom início de semana. Entrega tudo que você tem pra fazer. E se você tá atrasada como eu, vê se essa reflexão que eu tive faz sentido pra você, de parar o atraso onde ele tá e depois pegar ele de volta. Enfim, eu acho que vai fazer sentido, eu acho que vai ser muito produtivo e eu espero que a gente colha bons frutos lá na frente. E eu venho atualizar vocês na minha semana. Todo dia eu vou estar aqui, tá bom? Beijo e até amanhã.